Boa tarde a todos. Dou por instalada mais esta sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral para julgamento dos processos pautados para o dia 17/2/2025. Solicito a técnica que starte a autodescrição do plenário. Autodescrição da Corte Eleitoral. Descrição do desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Homem, 63 anos, branco, grisalho, olhos castanhos, vestimenta preta, com cordões vermelhos, chamada toga. Sentado à mesa do plenário da corte, ao fundo tem uma parede clara com detalhes amadeirados. Meu nome é José Vitor Costa Júnior, sou membro da Corte Eleitoral de Rondônia e neste momento farei a minha autodescrição. Sou homem, tenho 39 anos, sou branco, tenho olhos castanhos e barbas curtas e grisalhas. Tenho cabelos curtos e negros, tenho estatura mediana e uso terno e gravata e por cima uso uma capa preta com fita vermelha denominada toga. Estou sentado à mesa do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e ao fundo uma parede com persianas claras. Meu nome é Ricardo Leitão, sou homem, jovem, branco, cabelos castanhos e olhos verdes. Uso uma vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada de toga. Estou sentado à mesa do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e ao fundo tem uma parede branca. Meu nome é Tânia Maraguirro. Sou mulher, tenho pele branca, cabelo castanho de comprimento médio e olhos castanhos. Estou trajando vestimenta longa de sobreposição na cor preta e com cordões vermelhos, chamada toga. Encontro-me sentada à mesa do plenário da Corte Eleitoral e ao fundo há uma janela com persianas claras. Meu nome é Letícia Botelho, sou mulher, adulta, branca, tenho cabelos castanhos e curtos, olhos castanhos, estou com a vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga. Estou sentada à mesa do plenário da corte e atrás, ao fundo, tem uma parede clara. Meu nome é Sérgio William Domingues Teixeira, sou homem com 62 anos de idade, branco, tenho cabelo curto e já bem grisalho. Meus olhos são castanhos e sempre uso óculos. Estou com uma vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga. Agora estou sentado à mesa do plenário da corte. Ao fundo e à frente tenho paredes claras e ao lado parede com detalhes amadeirados. Meu nome é Leonardo Trevisani Caberlon, sou homem, branco, adulto, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, estou usando uma toga com detalhes vermelhos, estou sentado ao plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e ao meu fundo está uma parede clara com detalhes amadeirados. Chamo a julgamento o processo número 1 da pauta, o recurso eleitoral número 0600-359, dígito 95, de relatoria Dr. Sérgio William Domingues Teixeiras, que, dispensado o relatório, passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência. Também cumprimento os integrantes desta corte, juiz José Vitor, juiz Ricardo, juíza Tânia, juiz Sérgio William e juíza Letícia. Também cumprimento os servidores desta casa, na pessoa do Dr. Marcelo, aqui presente, ao público que nos acompanha pelos canais do tribunal. Senhor presidente, parece-nos que essa é uma matéria já recorrente na corte, né? Nós estamos aqui trazendo alguns precedentes recentes, no sentido de que a ausência de registros essenciais na prestação de contas, incluindo receitas estimáveis e comprovação da distribuição de materiais, configura irregularidade grave e insanável, justificando a desaprovação das contas. Entendemos que esses precedentes julgamentos se aplicam ao caso e nos posicionamos ao final pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas. É o parecer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo, eminente relator. Sem áudio, viu, Sérgio?
Tem que ligar o O microfone. áudio. Então, Agora, isso. desculpe, achei que estava ligado aqui, mas estava com luzinha fraquinha. Retomando, então. Senhor presidente, eminentes pares, o Leonardo, servidores do TRE, pessoas que nos assistem pela internet. Antes de mais nada, senhor presidente, eu peço autorização aqui para fazer o voto de forma resumida, tendo em vista que já havia sido encaminhado aos membros para conhecimento. É mais um caso que nós já reiteradamente estamos decidindo nesse mesmo sentido. E aqui, uma vez mais, eu acompanho também a posição ministerial, no sentido de que, no caso de análise, a sentença de primeiro grau apontou a existência de falhas graves, com destaques para omissão de doação estimável em dinheiro referente ao trabalho voluntário prestado na campanha, ausência de extratos bancários completos de contas de campanha e atraso na abertura de conta bancária obrigatória. Aqui eu cito julgados referente a esse tema e acrescento que a alegação do recorrente de que se trata de falha meramente formal, no caso dos autos, não se sustenta, pois a legislação e a jurisprudência são firmes no sentido de que a máxima transparência deve ser observada, ainda que se trate de valores ou serviços prestados gratuitamente. No presente caso, a não apresentação dos extratos bancários de contas de campanha e a omissão no registro de doações estimáveis, trabalho voluntário, comprometeram a fiscalização da Justiça Eleitoral, impedindo a verificação da real movimentação financeira da campanha. De acordo aqui com o parecer técnico conclusivo, a campanha da recorrente registrou a entrada de receita estimável no valor de R$ 653,88, oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, sem qualquer outro registro de despesas ou receitas financeiras. E aponto também que, ainda que se trate de falha irrelevante, a transparência na prestação de contas é requisito essencial para aprovação. Também evidencio como importante que o prestador de contas foi instado a prestar esclarecimentos sobre essa questão, mas a sua resposta foi genérica e desprovida de provas concretas. Essas falhas impediram a adequada sindicância. Eu junto julgado sobre isso também. Finalizo que, à luz do disposto no artigo 74, inciso 3º da Resolução TSE 23.607, de 2019, e da jurisprudência consolidada sobre o tema, a desaprovação das contas é medida que se impõe. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a desaprovação das contas do candidato Gilvan Mendes de Oliveira, nos termos do artigo 74, inciso 3º, da Resolução TSE 23.607/2019. É como voto, senhor presidente. Como vota a doutora Letícia, Senhor presidente, com o relator. doutor José Vitor, Com o relator, senhor presidente. doutor Ricardo Leitão, Com o relator, presidente. doutora Tânia, Boa tarde a todos. Como dito, é matéria recorrente, também acompanho o relator. recurso que se conhece e, no mérito, se nega provimento, mantendo a desaprovação das contas do candidato Gilvan Mendes de Oliveira, nos termos do artigo 74, inciso 3 da Resolução TSE 23.607/19, a unanimidade nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento o processo número 2 da pauta, o recurso eleitoral número 0600499, dígito 68, de minha relatoria, que, dispensado o relatório, passa a palavra ao eminente procurador. Obrigado, senhor presidente, novamente. Nobres julgadores, esse caso, ele trata de um
um desdobramento da Operação Santinhos, que é notoriamente conhecida, né, por Vossas Excelências. Os servidores desta corte se reúnem e organizam por meio da COSE uma verdadeira operação para que na véspera das eleições e no dia do pleito se fiscalizem todos os pontos das cidades. Nesse caso, nós estamos tratando de um juízo eleitoral da capital, em que, portanto, o próprio tribunal faz essa fiscalização. No interior cabe, né, às zonas. E estamos entendendo aqui que, invocando o artigo 40b, parágrafo único da Lei 9.504, que ele dispõe sobre a responsabilidade dos candidatos em relação à propaganda eleitoral. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 horas, para retirada ou regularização. E aí a segunda parte, que se aplica ao caso dos Santinhos, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Quando nós examinamos a sentença, nós percebemos o seguinte: consta que os representados promoveram derrames de santinhos em 4 locais de votação, sendo que 2 escolas estão desconsideradas, pois foram apreendidas menos de 10 unidades. Um dos locais tinha menos de 100 panfletos e outro ponto, 130 santinhos. A quantidade de material impõe, portanto, em uma dosimetria ali apontada pelo meritíssimo juiz, uma aplicação de R$ 5.500 a título de multa. Essa fixação da dosimetria, nós estamos aqui apontando que ela é uma fixação legal, é um critério que está previsto na legislação, mais precisamente o parágrafo 1º do artigo 37 da Lei 9.504, portanto, se trata de um critério razoável, pois a multa está fixada entre R$ 2.000 e R$ 8.000, o parâmetro foi atendido pela sentença, segundo a dosimetria do magistrado, e também as circunstâncias, a alta quantidade de santinhos, presumem e apontam a responsabilidade do candidato, pois se torna impossível ele não saber que uma quantidade elevada de santinhos, cuja responsabilidade pela guarda do material é dele, foi derramada, né, nas vésperas das eleições. Estamos citando aqui também no nosso parecer uma recente jurisprudência desta corte, de relatoria da juíza Letícia Botelho, cuja tese de julgamento consiste em: o derramamento de santinhos próximo a locais de votação configura propaganda eleitoral irregular, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504 e do artigo 19, parágrafo 7º. E consta que os elementos probatórios, boletim de ocorrência e imagens anexadas, o que estão presentes nos autos, confirmam a prática do derramamento de santinhos nas imediações dos locais de votação, em benefício da recorrente. A responsabilidade pela propaganda irregular prescinde de prova de sua anuência, bastando as circunstâncias que revelem a impossibilidade de desconhecimento do ato, conforme disposto no artigo 19, parágrafo 7º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.610. Então, aqui, senhor presidente, nós estamos, no final, nos posicionando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se, portanto, a multa aplicada pelo meritíssimo juízo da 2ª Zona Eleitoral. É o parecer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Bem, eu vou me circunscrever à análise da eventual proporcionalidade ou desproporcionalidade da multa, posto que há prova suficiente contra a materialidade e quanto à responsabilidade do candidato. Passo a análise acerca da eventual desproporcionalidade da multa arbitrada na decisão recorrida. Conforme citado pelo Ministério Público, o artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504, estabelece que o arbitramento da multa eleitoral pelo derrame de materiais gráficos deve ser fixado entre R$ 2.000 e R$ 8.000, não se condicionando a aplicação da sanção ao impacto da irregularidade no eleitorado. No caso vertente, os parâmetros fixados pela sentença foram os seguintes: letra A, de 11 a 100 unidades, R$ 2.000. De 101 unidades a 200, R$ 3.500. Acima de 200 unidades, R$ 5.000 por escola. Eis a dosimetria constante da decisão.
Os representados promoveram derrames de santinho em 4 locais de votação, sendo que 2 escolas serão desconsideradas, pois foram apreendidos menos de 10 unidades. Um dos locais tinha menos de 100 panfletos e no outro 130. Portanto, o que o magistrado está considerando é apenas 2 lugares. Assim, o juízo eleitoral excluiu corretamente da quantificação para os fins de dosimetria os impressos encontrados nas escolas Maria Isaura, 5 unidades, Risoleta Neves, 1 unidade, pelo número ínfimo de santinhos derramados nas proximidades desses locais de votação. Por outro lado, o quantitativo de materiais derramado nas proximidades das escolas Tucumã, 130 unidades, e Vicente Salazar, 29 unidades, motivaram a aplicação da multa, o que está de acordo com a jurisprudência e que repreende o despejo massivo de santinhos no dia do pleito nas imediações dos locais de votação. Antes de adentrar propriamente na razoabilidade da sanção, é imperioso destacar que esta Corte não instituiu parâmetros para majoração da multa, além do mínimo legal citado no recurso eleitoral 0600-406, dígito 96, de relatoria da juíza Letícia Botelho. Não há nesse julgado o número de santinhos encontrados nas proximidades do local de votação, para que se possa comparar aquele precedente com o caso que ora é analisado, sob o ponto de vista do objetivo ou quantitativo. Já o último julgado desta Corte, nas eleições de 2022, sobre a matéria de fundo, também colecionado anteriormente, de relatoria do juiz Marcelo Estival, representação do número que cito, este colegiado fixou a multa no mínimo legal pelo derrame de 60 santinhos nas proximidades da Escola Estadual Carmela Dutra, além também localizada neste município. Pois bem, analisando as circunstâncias fáticas e considerando que este município possui o total de 153 locais de votação, a multa combinada pelo juízo ACO no valor de R$ 5.500 pelo derramamento do volume expressivo de santinhos apenas em 2 lugares de locais de votação não se mostra razoável, pois essa quantia supera em muito o mínimo de R$ 2.000. Neste caso, o recurso merece parcial provimento para reduzir a penalidade de R$ 5.500 para R$ 2.000, visto que esse valor atende, a meu modo de ver, o princípio da razoabilidade suficiente para repreender a ilicitude e servir de sanção educativa pela poluição ambiental gerada pela conduta. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa eleitoral de R$ 5.500 para o mínimo de R$ 2.000 previsto no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504, por incidência do princípio da razoabilidade. Não encontrei outros parâmetros, 153 locais de votação para apenas 2 locais de votação. Me parece que esse é o melhor caminho para estabelecermos um princípio de razoabilidade neste caso. Doutor José Vitor. Senhor presidente, eu, comungando em parte de Vossa Excelência, no sentido de reconhecer a materialidade do ilícito eleitoral, todavia, até uma reflexão que fiz melhor, até ouvindo atentamente o Ministério Público, eu tenho para comigo que a decisão do juízo de primeiro grau, e com a devida máxima ao entendimento de Vossa Excelência, e pedindo aqui as mais sinceras vênias, eu vou conhecer do recurso, senhor presidente, mas eu vou negar provimento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau, por entender que a sanção educativa, nesse caso, estaria alinhado inclusive com os acordos que foram feitos junto ao Ministério Público, e isso poderia trazer também, de uma certa maneira, desestímulo aos demais que fizeram acordo e buscar a redução eventual junto a esta especializada. Então, por esse motivo, também entendendo que a matéria é nova, ainda pela primeira vez, acredito eu, que
nós estamos analisando na corte aqui, sem eventual embargo de outro entendimento que possa ser alinhado pela corte, mas nesse momento entendo que o juízo de primeiro grau, na aplicação da multa, atendeu aqui os requisitos de razoabilidade. Pedindo mais uma vez a Vossa Excelência, eu divirjo nesse particular. Doutor Ricardo Leitão. Senhor presidente, também pedindo todas as vênias, vou acompanhar a divergência. Doutora Tânia. Senhor presidente, eu até havia encaminhado a divergência tão somente quanto a redução da multa, do valor da multa, sendo mais de um local de votação, e o artigo 19, parágrafo 7º da resolução, em comento, fala em local de votação no singular, então bastaria um local de votação, nós temos 2 locais, e ainda, né, o deslocamento para outros 2, embora não tenha sido quantificado para a majoração da pena, apenas 2, então eu entendo também que os critérios estão bem embasados para a fixação no primeiro grau de jurisdição eleitoral e também acompanho a divergência conforme voto anteriormente encaminhado a todos. Doutor Sérgio William. Senhor presidente, eu também vou acompanhar a divergência com relação à manutenção do valor da multa a ser mantido. Doutora Letícia Botelho. Senhor presidente, que o derramamento de santinhos é uma falta grave, isso já é consenso de todos, né, e está dentro do que é exposto em lei. Mas eu concordo com o relator que é razoável a redução para o mínimo e no valor de R$ 2.000, atendendo aí o princípio da razoabilidade pelos fatos e as justificativas expostas pelo relator. Recurso que se nega provimento à unanimidade nos termos do voto divergente proferido a unanimidade não, a maioria, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Vitor, que se torna relator para o processo. Temos encerrada a matéria jurisdicional, eu transformo a sessão em administrativa e nós temos um pedido administrativo de empréstimo de urnas eletrônicas para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia. Eu estou relatando este caso na perspectiva de deferir o empréstimo, já que não encontra-se óbice legal para tanto, e a Corte tem traduzido isto como um prestígio ao sistema eleitoral. Há alguém que queira discutir a matéria? Não. Não havendo quem queira discutir a matéria, empréstimo de urna deferido à unanimidade nos termos do voto do relator para o Conselho Regional de Medicina Veterinária para uso nas suas eleições, ficando os custos operacionais a cargo da entidade demandante. Alguma anotação para a ata, senhores? Não. Não havendo nada para a ata, declaro encerrada a sessão e podemos encerrar a gravação.